Queridos, eu quero ler um texto para conciliar o tema, muito conhecido dos irmãos, mas para dar sentido ao que foi proposto, os desafios da última hora. Eu quero ler o texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde é uma expressão que a primeiro modo soa pejorativa, mas tem uma contundência estimulativa excepcional. Capítulo 1, versículo 16, o apóstolo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego. Amados, quero pedir a vossa paciência, a vossa compreensão, para contextualizar este texto ao tema, que é de advertência, estímulo, motivação para o grande dia. É bem verdade que quando nós analisamos esta epístola, alguns eruditos apontam como a epístola mais comprida e a mais linda, tendo em vista que é uma epístola escrita pelo apóstolo a ponto de chegar e anelar dentro dela o desejo que ele tinha de pregar na capital do império. Os irmãos vão de convir que esta igreja não era uma igreja como nós, que tinha liberdade de adorar como nós temos, mas era uma igreja que possivelmente foi edificada pelos irmãos desde o Pentecoste, outros por conta da diáspora ou perseguição, e estes irmãos não abriam mão mais da esperança de Jesus. E esta igreja muito perseguida vivia, e Paulo tinha um sonho, o desejo como apóstolo dos gentios, e que nesta igreja a maioria dos membros eram gentios, eram membros que tinham conhecido o evangelho entre alguns outros judeus que haviam se dobrado, deixado o judaísmo para o cristianismo. Então Paulo escreve a uma igreja que os irmãos vão de convir de um nível mais alto no contexto intelectual, porque Roma estava na Europa, como está no continente europeu, e era a capital do império que predominava sobre quase todo o mundo antigo, sobretudo a Palestina. Então, quando Paulo escreve, os irmãos hão de convir que ele começa falando da fé, elaborando a fé que aqueles irmãos alcançaram. Ele vai enaltecendo, mas ele aborda este termo: eu não me envergonho do Evangelho. Quando nós observamos o contexto, o sinônimo da palavra vergonha, independente do idioma, independente da cultura, hebraico, aramaico, nosso português, ela quer dizer desgraça ou desonra. Sempre vergonha está relacionado com estes termos. Porém, quando Paulo escreve isso, ele estava sabendo porque havia dito. Ou seja, me permita contextualizar a história para entendermos um pouco. Os irmãos hão de convir que a Bíblia diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para que todos fossem salvos por Ele. Quando nós olhamos o contexto e o tempo foi perfeito, não foi aleatório que Jesus nasceu e começou o seu ministério na Palestina. A primórdio, quando Jesus vem, os irmãos hão de convir que os personagens capazes, responsáveis para protagonizar o avivamento, para preservar a fé e a esperança que era o povo de Israel, sobretudo por meio dos seus líderes religiosos, que eram os fariseus, os saduceus e todos os outros demais dos grupos religiosos. Os irmãos hão de convir que estes grupos não eram aleatórios, meramente chamados porque queriam ser.
Era um grupo de pessoas da alta cúpula do sacerdócio. Era composto principalmente dos fariseus, com 3 tipos de graça excepcional. Eram os sumos sacerdotes, os sacerdotes e famílias sacerdotais, e agregados-se aos escribas, os mestres, os doutores da lei, aptos homens digno de formar opiniões. Mas quando nós olhamos todo o contexto, os irmãos percebem que eles estavam vivendo, patrocinando uma ortodoxia morta, um princípio morto. Ortodoxia é um princípio, é um ensino, é uma doutrina. Então eles estavam mortos neste conceito. Era por isso que não havia revolução espiritual, porque o espírito não tinha liberdade, porque eles estavam vivendo de aparência. Era um período em que eles queriam adaptar a palavra ao seu modo de vida, e não o seu modo de vida à palavra de Deus. Então assim era fácil propagar, e estes grupos, e sobretudo os fariseus, estavam responsáveis pela purificação do povo, tanto fora como dentro do santuário. Porém, quando Jesus aborda e começa o seu ministério, os irmãos vão entender como eles receberam Jesus. Permita-me contextualizar o contexto geográfico e demográfico da região. A gente percebe que tudo isso acontece dentro do contexto da Palestina. Palestina, uma região oriental que era predominada, subjugada pelo Império Romano. Porém, ela era dividida em 5 regiões: a Galileia, Samaria, Decápole, Judeia e Pérea. Estas 5 regiões compunham o contexto daquela Palestina. O que quero com isso dizer é que cada região tinha o seu pormenor. Por exemplo, quem vinha da Judeia, quem morava na Judeia, toda esta região era estabelecida na costa do Mediterrâneo. Ou seja, qual era a vantagem do evangelho começar por ali? Qual era a vantagem de começar a propagar a vida externa por ali? Porque naquela costa englobava cerca de 50 milhões de habitantes, segundo um conceito demográfico da época, ou seja, o nível populacional. Quando nós observamos, era Europa, África, Ásia, que compunha toda esta costa do Mediterrâneo, sendo que dentre estes daqui havia uma cidade de destaques. Primeiro, Roma, com cerca de 1 milhão de habitantes. Roma era a capital do império, era o lugar onde o latim predominava, a língua, o latim, predominava em Roma. Também vinha o Egito, com a Alexandria, com cerca de 700 mil habitantes. Também do outro lado tinha Antioquia, com cerca de 300 mil habitantes. Portanto, Jerusalém só tinha cerca de 25 mil habitantes na época que Jesus começa a propagar. Qual era a vantagem? Porque Deus escolhe este cenário, porque dentro do contexto estava a terra da promessa. Para os filisteus, para o comum, era a terra dos filisteus. Para Israel, era a terra da promessa. Todas estas 5 regiões. Então, dentro deste contexto, Deus resolve propagar a salvação de uma vez por toda. Porém, tinha alguns conceitos intelectual. Dentro deste conceito, os irmãos vão entender, havia no mínimo 3 idiomas que predominavam no contexto palestino e em toda a costa oriental. Primeiro era o hebraico. A língua hebraica geralmente era falada na Judeia, porque a Judeia era a classe, era a região mais rica, e a região de Jerusalém, a região do centro religioso. Então, dentro da Judeia estava a elite de toda a classe que pudesse vir, ou seja, o centro era a Judeia. Era como, para o nosso contexto geográfico brasileiro, os irmãos hão de convir que há uma diferença, queira nós, quer não, do Nordeste para o Sul e o Sudeste. Se os irmãos observar, em 100 pilotos de avião, se tiver 2 nordestinos, talvez seja muito. Em todo nome você dificilmente
gente vê o nome de um sulista com Silva ou com Santo, sempre é difícil de pronunciar, porque esta região da elite, a abertura da educação é maior, o contexto cultural é diferente, queira quer não, a educação é mais avançada em todos os patamares. O sul é mais desenvolvido e muito mais que o nosso Nordeste, ou seja, então a probabilidade de alguém crescer no sul e no sudeste é bem maior do que estar aqui. Só para ter um exemplo, eu tenho um sobrinho que viveu muitos anos aqui e ele ralou e galgou alguma coisa melhor, mas ele desempregou. Então eu disse: quer crescer, vá para o sul ou sudeste. Ele não me deu esforço, ele disse: eu vou. Em pouco tempo ele começou a estudar a família, ou seja, hoje é gerente de uma empresa, ele manda na empresa, ou seja, a probabilidade é bem maior, acesso à saúde e à educação é bem maior. Só dizendo isso para os irmãos entender, porque aqui também era esta a diferença. As outras 4 regiões era nada para a Judeia, ou seja, então o hebraico era a língua litúrgica, era a língua falada no meio da elite, porque os jovens começavam a conhecer o hebraico, não era paternal nem maternal, era na sinagoga, por conta da lei que eles tinham que aprender, e para aprender a lei tinha que aprender o hebraico. No contexto do geral era o aramaico que predominava, porque o menino não precisava ir para casa, para a escola, aprender a falar o aramaico. É como nós, para falar a nossa língua num contexto geral, não precisa ir para a escola, porque a mãe e o pai já passa, o menino já aprende em casa, já sabe chamar papai, mamãe e os básicos que ele precisa para a vida continuar. Assim também era, o aramaico era a língua do povão, era a língua que, segundo alguns estudiosos, Jesus pregava os seus sermões. Então agora havia também o grego predominava por fazer parte de toda a região. Como eu disse, o latim predominava no lado de Roma, no lado europeu, na capital do império. Então quando Jesus aparece, irmãos, ele vem da região da Galileia, e a região da Galileia era menosprezada pelos da Judeia, porque era uma região de roça, de pesca, não era uma região de elite, não era uma região de sombra, não era uma região de vulto promissores, não, da Galileia não tinha ninguém importante. Então, dentro do conceito sulista, nada bom da Galileia podia aparecer. É por isso que depois os irmãos vão ver Natanael dizendo: pode vir alguma coisa boa daquela região. Ele cita o nome, mas era Galileia, porque isso era patente. Outro dia, eu disse isso outra vez, eu estava pregando no Sudeste, eu fui convidado, mas era uma igreja de elite, era uma igreja top, aonde o que chega mais tarde vem de Honda Civic, ou seja, só doutor na sua maioria. Mas quando eu preguei aqueles 3 dias, tem aqueles cultos que Jesus diz: hoje, nego, eu vou fazer o que você não consegue, não é verdade? Então fez, eu vim embora, Jesus salvou, batizou. 3 dias depois eu recebo uma ligação do pastor, assustado, agradecendo, e ele disse: pastor, os pastores estão perplexos, porque eles não sabiam que no Nordeste tinha pessoas assim. Para você ter uma ideia, eu disse: vocês precisam conhecer outros que tem lá. Eu sou da ralé, eu sou da cana, precisa conhecer quem é bom mesmo lá. Isso era o que acontecia na época. Veja que a Galileia, ela ficava na região, no confins da região do Império Romano. Então não tinha futuro, então não tinha ninguém importante. Então quem vinha da Galileia para os judeus eram os caipiras, eram os matutos, os roceiros, os artesãos, pessoas sem nome, sem futuro, e para a elite não tinha conhecimento de nada. Então quando Jesus aparece, ele
impacta neste meio. Veja que a normalidade para os judeus era dizer Jesus, o Cristo, mas não, era o único que eles falam, Jesus, o Galileu ou Nazareno, para identificar a região de Jesus. Então, quando Jesus começa a propagar o evangelho, ele começa a quebrar protocolo, porque a elite vivia culto morto, sem esperança. Os cultos eram sem vida, sem salvação, sem perspectiva. Quem era aleijado continuava, quem era cego continuava. Não tinha ninguém com autoridade para pregar algo novo. Então vem Jesus da Galileia, impactando os cultos, as reuniões, ultrapassava o limite. Onde Jesus chegava, o milagre acontecia, cego via, coxo levantava, e assim ia sucessivamente. Então isso impactava. Então para o sistema se disseminou: quem segue este Jesus é desonra, é miséria, porque para eles Jesus não era o Salvador. Então disseminaram: aqueles que seguiam a Jesus eram desonrados, eram miseráveis, e então agora eles tinham que se defender enquanto Jesus estava com ele. Não era fácil dizer que era crente, que era seguidor de Jesus. Veja que você não vê ou se vê, pouco se vê da elite fazendo parte da história ministerial de Jesus. Sempre era pescador, sempre era quem vinha da lama, sempre era ex-coxo, ex-aleijado, ex-prostituto, só era ralé. Então para o sistema era a maior vergonha ser seguidor de Jesus. Por quê? Porque os seguidores de Hiliel, de Chamar, que eram os líderes, os mestres renomados, era digno de honra, mas os seguidores de Jesus eram tidos de desgraça, de desonra. Era vergonhoso seguir a Jesus. Então isso era o que predominava. Quando levaram Jesus à cruz, veja que o incomoda é a proposta de Jesus. Antes dele terminar, ele reúne este povo discriminado, sem honra para a elite, sem honra para o todo, porque a elite predominava. Eles formavam opiniões, eram quem liderava o povo. Então o que impactava era que eles, mesmo dizendo isso ao povo, o povo não resistia, porque eles gritavam: este Jesus é diferente, ele tem uma proposta de vida eterna, ele prega o céu, ele tem autoridade. É por isso que Jesus ratifica a sua ida, quando ele reúne e vê que os discípulos iam desistir, amedrontados, a perseguição contínua. Aí ele diz: não fiquem tristes, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, mas eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vou voltar outra vez e vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver vocês estejam também. Esta era a promessa. Mas ele ainda não tinha ido à cruz. Para piorar, conseguem maltratá-lo e conseguem o levar ele à cruz. Tiram-lhe a vida e ele é sepultado como qualquer ser humano. A esperança dos discípulos acabaram. 3 anos e meio falando do céu, e 3 dias foram suficientes para alguém voltar para casa desanimado, dizendo: pensávamos que era ele, que ia redimir Israel, mas nos enganamos. Mas no 3º dia, a morte não foi capaz de prendê-lo.
A morte não pôde segurá-lo. Os grilhões foram quebrados. As correntes foram quebradas. O laço se quebrou. E nós escapamos. Veja, gente. Ele ressuscita no terceiro dia. Quaresma, 40 dias após a Páscoa era Quaresma no calendário judaico. Como ainda predomina hoje estas festividades. Durante esses 40 dias, transformado, ressuscitado, Jesus falava sobre arrebatamento, ensinando os discípulos, motivando-os a não desistir. Terminando 40 dias, faltava 10 dias para a festa do Pentecoste. Ele se despede dos discípulos. Mas ele se despede, movendo eles por essa promessa. Ele vai milagrosamente pelo poder, se ocultando nas nuvens. E os anjos disseram: por que vocês estão assustados? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Ele descerá outra vez, em glória. A Bíblia diz que a partir daqui, eles já voltaram cantando e sorrindo. Porque Jesus prometeu a eles que o poder, e sem esse poder eles não iam vencer, mas ia descer sobre eles. Então ele se clausura. Agora a igreja não precisava falar. Agora o que ia mudar era ação, era poder. 10 dias depois, ou 50 dias após a Páscoa e 10 dias após a Quaresma, era a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era a festa da primícia, onde os judeus traziam o primeiro fruto da colheita para queimar e oferecer em gratidão a Deus. O texto, a Bíblia não diz o lugar que eles estavam. Segundo alguns, refere-se ao cenáculo. Mas a Bíblia diz: estando eles reunidos em Jerusalém, sobreveio um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E quando aquele som encheu toda a casa, eles começaram a falar em línguas nativas. E todos que estavam ali, e eles se assustaram. E veja que eles perguntam: não são eles todos galileus? Isso implica dizer: não são eles todos da roça? Não são eles todos caipiras? Não são eles todos ignorantes? São. Não está acontecendo alguma coisa diferente? Eram cerca de 17 idiomas. Nós estamos ouvindo eles falarem na língua que a gente nasceu, sem sotaque. E eles não falavam qualquer coisa. A Bíblia diz que eles falavam das maravilhas, dos milagres que Deus havia feito. Assustou. Quase 3.000 pessoas naquele dia. E quem pregou? O mais ignorante, o mais desacreditado, o que há cerca de poucos dias atrás, cerca de 12 meses atrás, tinha desviado. Agora ele prega cheio do Espírito Santo, e quase 13.000 almas se convertem e aceita a proposta de morar no céu. O que eu acho lindo, gente, é que a proposta da salvação, do arrebatamento, era tão nítida, que os que se convertiam de toda parte do mundo não queriam mais voltar para casa, porque eles esperavam Jesus no outro dia. Ele vai voltar, não vamos para casa mais não, a gente vai para o céu, ele vai voltar.
E ninguém fazia eles voltarem para casa. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E qual era o ensino dos apóstolos? Sejam santos. Ele virá a qualquer momento. Vigiem. Ele mandou vigiar, porque ele vai voltar a qualquer momento. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele disse: vigiem, estejam prontos. E eles perseveravam. A palavra perseverar quer dizer lutar com unhas e dentes, entre outras. Lutar com unhas e dentes é imprimir toda a força, empregar toda a força. Era isso que eles faziam. Então a Bíblia diz que cada dia a igreja ia crescendo. Aí o sistema, a elite, decreta uma lei proibitiva, que era proibido falar e ensinar no nome de Jesus. Qualquer que ensinasse ou pregasse nesse nome tinha prisão até a morte. Mas os milagres falavam mais alto. Eles calavam os irmãos, mas os irmãos não se calavam. Os milagres falavam mais do que as palavras dos crentes. Por isso que eles foram conduzidos à Suprema Corte do Judaísmo. E a pergunta foi: vocês não sabem que é proibido pregar e ensinar nesse nome? Aí Pedro diz: é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Não podemos parar. Ele jogava eles na prisão, mas Deus mandava o anjo tirá-los da prisão. E no outro dia eles já estavam pregando de novo. A elite, o sistema não conseguiu parar. Para o sistema, os ignorantes. Para o sistema, os caipiras, que não se envergonhavam mais. Eram tratados por desonra de graça. Mas cada dia crescia o número. As cadeias não pararam os irmãos. Não tiraram as promessas do coração dos crentes. Aí eles agora o que fazer? Os milagres são vistos. Não temos como tapear ninguém, porque os milagres acontecem. Então vamos fazer o seguinte: eles são da roça, eles não entendem da lei. Então fizeram uma reunião, entre aspas, eu quero conjecturar nas entrelinhas, e só chamaram o top Ezequias, só elite, Paulo menos. E entre a elite quem é que estava? Gamaliel. Aí o sumo sacerdote pergunta, conjecturando, dentro do texto: como é que a gente faz para parar esse povo? Aí Gamaliel levanta e diz: olha, é melhor deixar esse povo quieto. Porque se essa obra for de homem, ela vai desaparecer. Mas se for de Deus, vocês vão quebrar a cara. Então vamos fazer o seguinte, conjecturo. Já que as cadeias não para eles, vamos arrancar isso do coração deles pelo conhecimento, pela lei. Eles não entendem a lei, só falam aramaico. Mas naquele dia o negócio mudou. Quem de vocês tem alguém bom aí? Aí Gamaliel diz: eu tenho um menino bom, é Saulo. É um jovem aplicado, estudioso, primeiro da classe. Então vamos colocar ele para parar esse povo pela lei. E Saulo entra arrebentando, como vocês já ouviram outras vezes. Ele entra machucando os crentes, a ponto de chegar ao ápice da fama. Mas ele tira os irmãos de Jerusalém. Os irmãos que sobreviveram e não foram presos, correram de Jerusalém. Parecia que o doutor Saulo ia tirar a esperança do arrebatamento deles, mas não conseguiu. Porque a Bíblia diz que por onde eles passavam, falavam a palavra de Deus. Ele vem. Ele vem. E o povo ia aceitando.
Eu acho lindo, eu acho lindo. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo agora vai dar o testemunho diante do rei Agripa. Veja o que é que Paulo diz. Rei Agripa, eu odiava esse povo chamado crente. Eu intentei muito mal contra esse nome chamado Jesus de Nazaré. E ele diz: rei, eu fiz. Eu não só intentei, como eu pratiquei. Eu joguei crente na cadeia, não só em Jerusalém, mas em todas as cidades estrangeiras. Rei, eu até dei o meu voto. Quando foi para algum deles morrer, eu votei a favor. Mata esse povo. Mas um dia, rei, me disseram que eles estavam em Damasco. E eu com ódio, com ira de morte, peguei carta sacerdotal e fui a Damasco com autoridade para trazer os presos para Jerusalém. Então ele, veja que a viagem, Paulo diz, eu empreendi uma viagem, recebi escolta para o caminho. Ele diz, quando foi para Damasco, eu acho lindo, ele diz, ao meio-dia, é a hora que o sol brilha mais forte. Ele diz, ao meio-dia, está escrito, veio uma luz do céu maior do que o sol. E quando aquela luz brilhou, eu e os que vinham comigo não aguentamos e caímos com o rosto em terra. E do meio daquela luz surgiu uma voz e falou comigo, rei. Veja que ele destaca. E aquela voz falou comigo em hebraico. A língua da elite. Jesus agora aparece a ele, e Saulo era o doutor, era o top. Aí Jesus disse, agora eu não vou pregar em aramaico para você não. Eu vou falar com você em hebraico, para você saber quem eu sou. Eu sou maior que você, rapaz. Ele caiu no chão. Ali, quem tu és? Eu sou Jesus. A quem? O Senhor peça. Agora o perseguido se tornou perseguido. O aplaudido pela elite. Por causa da promessa. Não deixa de ser aplaudido. O protagonizador de um grande movimento do judaísmo. O jovem que veio da mais dura e mais severa seita da religião judaica, que era o fariseísmo. Agora já não tinha mais fama, já não tinha mais escoltas, e nem para casa podia voltar mais. Ele agora é uma desonra. Ele agora é uma vergonha. Presos por muitas vezes. Náufrago por muitas vezes. Chicoteado por muitas vezes. E agora quando ele escreve a Roma, não é aleatório. A elite o tratava de desgraça, desonrado, vergonhoso para a elite e para o sistema. Mas ele bate no peito e diz, eu não me envergonho. Ele tinha tudo para se envergonhar. Hoje, por causa de uma cara feia, a gente se envergonha. Hoje, a gente quer se envergonhar por poucas coisas, gente. Mas o conhecimento não conseguiu tirar dos crentes a esperança do arrebatamento. O sistema religioso tentou, mas não conseguiu. Aí agora vem o Império Romano, gente, o poder político. Os irmãos tinham tudo para se envergonharem.
Era aqui, gente, que os pagãos não entendiam os crentes. Foi aqui que Pedro escreveu a carta. Por quê? Porque os irmãos diziam que ia para o céu, era crente. Mas como justificar a fé? É crente, Deus é poderoso, mas não tinha o que comer. É crente, o teu Deus é poderoso, era um jogado na prisão. É crente, o não crente passa de helicóptero, e o não crente, quando compra uma bicicleta, dá um culto de ação de graça. Aí os pagãos diziam: explique que fé é essa, explique que Deus é esse. Queremos que vocês expliquem a razão desta fé. Aí Pedro diz: irmão, não desista. Sede santo como ele foi santo. Porque se vocês santificar Jesus no coração de vocês, vocês vão dar resposta a ele sem abrir a boca. Continue dizendo que ele vem. Aí veio o império. E agora os irmãos tinham tudo para desistirem e se envergonhar da promessa. Porque a pregação era que Jesus vinha já. Aí agora o Império Romano, através de Nero, desencadeia uma perseguição, culpando os crentes de terem incendiado Roma. Na tradução antiga. Agora todos começam a odiar. O povo, os pagãos, já odiavam os cristãos. E agora, com o apoio do povo, o império desencadeia uma perseguição implacável. Aquelas jovens nunca tiveram o privilégio, gente, de colocar uma blusa no corpo com o nome estampado, jovem. As irmãs não tiveram o privilégio de compor um grupo como vocês. Obreiros, gente, não tinha assentos privilegiados como nós. Eles congregavam em buracos. Esperando a Jesus voltar. No meio das provas, os romanos, pelo poder da guerra, prendiam os bárbaros, pessoas nômades, cítaros. Eram povos nômades que eram tomados pelos romanos. E quando os nômades chegavam em Roma preso, se encontrava com os crentes. Os irmãos presos, dignos de se envergonhar deste evangelho, eles não se envergonhavam. Perguntava para os bárbaros: por que vocês vieram presos? Aí os bárbaros diziam: porque os nossos deuses não nos livraram dos romanos. Mas eles enchiam o peito, mesmo o preso dizia: mas a gente conhece um Deus que nos prometeu nos libertar e levar para o céu. E eles ganhavam os bárbaros para Jesus. Agora aqueles irmãos ameaçados de extinção, tudo para desistir, eram pegos vivos, embrulhados em peles de animais, para desistir, jogado para os cachorros e as feras. E eles vivos, as feras vinham, prendia eles, e eles não desistiam. Queria encontrar-se com o Senhor. Diz a história que o imperador pegava madeiras, postes e fincava na rua. E ao entardecer pegava aqueles que não desistiam e amarrava com o corpo encharcado de ceras inflamáveis. E ao entardecer o algoz ia, tocava fogo nos irmãos. Os pagãos esperavam eles desistirem, mas eles não. Começava a dar glória no meio do fogo.
A coragem e a ousadia deles eram tão grande que os pagãos se convertiam por ver a coragem daqueles irmãos. As arenas, o fogo não roubou a esperança dos irmãos. Aí agora vem o imperador e diz: a gente tem que parar, temos que arrancar isso deles. Vamos trazer Pedro. Prende Pedro, porque ele é protagonizador desse avivamento. Então se ele recuar, a gente ganha. Quando olharam o histórico de Pedro, estava lá, ele é fácil de desistir. Por quê? Ele já desistiu 3 vezes numa noite só. É só falar de cruz que ele retorna. Prenderam Pedro, colocaram uma cruz na frente e o algoz chegou. Quer viver? Renuncia. Quer se envergonhar? Quer se tornar alguém? Renuncia a este Jesus. Quer ser alguém importante? Renuncia a este Jesus. Senão a gente vai crucificar você, como fez com o seu mestre. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para o algoz e diz: eu não mereço morrer como meu mestre morreu. Me prendam de cabeça para baixo e pode meter o prego, mas não dá para voltar mais. O céu me espera. Agora o grande Paulo, o homem que tinha sonho de pregar em Roma, agora chega a Roma depois de uma longa e causticante viagem, acorrentado, preso por conta deste evangelho. Ele é preso na prisão domiciliar. E mesmo preso começa a pregar a Jesus e ganhar almas na prisão. Quando você lê a 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, você vê ele estimulando a Timóteo, seu filho na fé. E ele diz: Timóteo, meu filho, os últimos dias serão difíceis. Vai ser difícil pregar a verdade. Haverá comichões nos ouvidos. E as pessoas vão dar ouvidos aos seus filósofos. E eles vão apostatar muitos da fé. Porém, meu filho, ser prudente. Não deixa de pregar a verdade. Em tempo ou fora de tempo, fala deste Jesus. Cumpre o ministério para que te fosse chamado. Quando ele está escrevendo a carta, segundo alguns eruditos neste momento, ele ouve os passos dos soldados entrando na prisão domiciliar. E os soldados vêm gritando: prisioneiro Saulo, prisioneiro Paulo, é a sua vez. Ele não desiste, ele não para. Ele continua escrevendo: quanto a mim, meu filho, a minha hora chegou. Eu estou sendo oferecido por aspersão. A minha partida está próxima. Mas eu combati um bom combate, meu filho. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Agora o que me aguarda é a justa coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. A todos receberão. Quem está esperando esta coroa? Quem está esperando?
Eu não me envergonho deste evangelho. Teriam motivos para se envergonhar. Teriam motivos para desistir. Salvo engano, vem Domiciano. E diz: ainda tem um. É o apóstolo João, o último dos apóstolos. É um velhinho. Mas deve ser ele que esteja ainda estimulando este povo. Porque a gente não entende porque eles não desistem. Aí disseram: joga ele num tacho de fogo para todos verem. Prendam ele, pode queimá-lo vivo. Acenda o tacho, deixa o fogo ferver. Quando o azeite ferver, joga ele dentro. Pegaram João e jogaram ele de dentro do azeite fervendo. Quando foram tirar os ossos, João estava dentro do tacho, sem nenhum fio de cabelo queimado. Quando tiraram, ele sai inteiro, vivinho de dentro do tacho. O imperador disse: não é possível. Então vamos calar ele. Já que não morre, vamos calá-lo. Exila ele, leva ele para a ilha de Patmos. E prenderam João na ilha de Patmos, para ele não falar mais do arrebatamento. Porque era ele que escrevia, gente: filhinhos, é já a última hora. Filhinho, ele está vindo, filhinho. Vai parar, cala ele. Jogaram ele na ilha de Patmos e exilaram. Aí quando a gente chega no capítulo 1, versículo 9 de Apocalipse, aí você depara-se com a declaração, ele escrevendo. E ele em Apocalipse diz: irmãos, veja como ele começa: irmãos, sou eu, João, irmão vosso, nas aflições. Eu estava exilado na ilha de Patmos. Por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando de repente, irmão, eu vi uma voz de trombeta detrás de mim. E quando eu me virei para ver quem era, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais eu vi um feito o filho do homem, semelhante. O seu cabelo era branco como a lã e a neve. Ele estava vestido em um veste talá, comprido do pescoço aos pés, e em volta do peito tinha um cinto de ouro puro. Os seus pés eram como latão reluzente retirado da fornalha. Os seus olhos eram como chama de fogo. E quando ele falou comigo, era a voz de muitas águas, e eu caí como morto nos seus pés. Então ele pegou-me com a mão direita e disse: João, não temas, sou eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu fui morto, mas eu estou vivo, e eu estou vivo para sempre, João. As coisas que eu vou te mostrar, escreve para todos. Aí João começa a escrever: eis que cedo venho. Quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer, quem vencer, ele vem. Eles tinham tudo para se envergonhar.
Eu estou recebendo uma unção tão sobrenatural. Eu queria que você compartilhasse comigo. Eu quero pregar, mas deixa eu falar em mistério neste momento. Adora, 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 adora. Homens e mulheres, não se envergonharam. O poder político não tirou a esperança do arrebatamento. Vem o liberalismo teológico e também não consegue matar essa esperança. Chegou o século 21. E o século 21 trouxe a pós-modernidade. E a pós-modernidade trouxe a ortodoxia morta mais uma vez. Se você ler a história de 40 de setembro, o que se falava era a volta de Jesus. Batismo com o Espírito Santo. A década de 90 eu ainda pude pegar um pouquinho. Aonde a gente não tinha muitos famosos. Aonde se convidava pelo crente que era, não pelo número de visualização no YouTube. Hoje a briga é para botar vídeo no YouTube porque ganha dinheiro. E porque quanto mais visualização, mais a probabilidade de você ser convidado. E quanto mais é convidado por visualização, é que você pode cobrar mais alto. Mas nós somos fruto de um povo que não se envergonhava. Ralava. Muitos não tinham nem de que andar, ia a pé. E a mensagem não era complicada. Era qual? Ele salva, Ele cura, Ele batiza, e Ele vai levar o homem para o céu. E quantas vezes esses olhos que devem ser transformados pelo arrebatamento viu pessoas não crentes pulando as janelas das igrejas, nem errava até a porta, gritando que queria aceitar Jesus. Esses olhos e esses ouvidos que viu e ouviram muitas pessoas vim correndo para a igreja só por causa de hinos. Foi na cruz, onde ia eu vi. As pessoas entravam chorando. Quando a gente não era eletizado, a gente entre aspas. É por isso que tem igreja para todo tipo de gosto hoje. Para que falar de arrebatamento hoje? Para que falar a mensagem da cruz de que Jesus vai voltar? Que está tão bom aqui. A ortodoxia morta chegou. Mas ainda tem. Ainda tem aqueles que batem no peito e dizem: eu não me envergonho. Vocês jovens são testemunhas como está difícil nos colégios. O relativismo, o ceticismo é patente. Vocês sabem, nós sabemos como somos bombardeados para desistir. Mas é hora. Diga para quem está ao seu lado: chegou o século 21. Está abaixo, diga: chegou o século 21. É o nosso tempo agora. De bater no peito e dizer: eu não me envergonho do Evangelho.
Não pense, gente, que isso mudou. Não. Ainda somos tratados como povinho para a elite. Eu disse já algumas vezes, porque está escrito, está na internet, você pode ver, só para dar sentido. Recentemente, uma das maiores, ou a maior revista da Editora Abril, no contexto nacional, a mais lida periodicamente, semanal, não vou citar nome, está sendo filmado, mas um dos seus redatores, bem forte, bem conhecido, bem famoso, reservou algumas páginas para falar dos crentes, representando a elite. E nas páginas ele começou a escrever: este povo evangélico é a desgraça do Brasil. Este povinho, composto de brasileiros e morenos, para não dizer preto. Ele disse: essa raça é fascista. Esse povo não presta. Este povo é o culpado da recessão brasileira. Toda a miséria do Brasil é este povo que provoca. Ele detratou a gente, mas antes de terminar ele disse: e o que dá mais raiva nesse povo, gente, o que eu tenho mais ódio nele, o que a gente deve ter mais ódio, é que nada e nem ninguém consegue tirar deles essa convicção que eles têm, que Jesus vai voltar deste evangelho. Ninguém consegue tirar. Fica de pé, por favor. Você está perto de um crente do mesmo sexo, a não ser que sejam íntimos, casados. Vira para ele aí, como eu estou aqui com todo carinho com Ezequias, com o presbítero Ezequias. Vem cá, Ezequias, me ajuda. Vira para ele assim, olha para mim não, olha para ele. Vira para ele assim, ó, vira para ela. E diga: não quero nem saber como você chegou essa noite. Eu quero saber como você vai sair dela. Diga: a hora está chegando. A trombeta vai tocar a qualquer hora. Diga: o poder religioso não apagou a chama do arrebatamento. Diga: o poder político não apagou a chama do arrebatamento. Diga: o liberalismo teológico não apagou a chama do arrebatamento. Diga: a pós-modernidade não vai apagar a chama do arrebatamento na minha vida. Diga: me faz um favor, se depois dessa noite tu encontrar algum besta perdido por aí, que eu ia desistir, que eu ia desanimar, que eu tinha perdido o foco do céu, dá um recadinho a ele. Diga a ele que a casa dele caiu, porque eu vou sair mais esperançoso. Diga para ele: eu não me envergonho do evangelho. Abraça ele, diga: eu não me envergonho do evangelho. Rai capai tasai adore baias. Repiete caia saias. Reply cante tasederos. Reply cantos. Deus está renovando vidas aqui neste momento. Há uma chama de avivamento renovando vidas aqui agora. Há uma chama tomando conta de mim. Eu repasso, eu transmito. Recebe, recebe avivamento, recebe alegria e esperança. Bata no peito e grite comigo:
Diga o seu nome, eu vou dizer o meu, diga o seu. Eu, Genival, diga o seu. Não me envergonho. Vou gritar bem alto. Para o inferno ouvir, diga, vou gritar bem alto. Para o inferno ouvir. Com a força do meu pulmão. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. É poder, é poder, é poder de Deus e salvação para todos. Cadê você? Cadê você que porventura cantava e parou? Cadê você que cantava e parou, pregava e parou? Cadê você que adorava e parou? Cadê você? Cadê você que está afastado? Cadê você que quer aceitar Jesus nesta noite? Tem alguém afastado aqui? Você que cantava, você que pregava, você que adorava, por algum motivo parou. Tem alguém? Tem alguém não crente entre nós? Venha, filha. Venha, filho. Venha, filha. Venha, filha. Venha, filho. Venha. Venha, venha. Pode estar aí pertinho de você. Deus não desiste de nós.